Nesse exato instante eu acabei de zerar The Last of Us Parte 1 e 2 em sequência. E apesar de eu ter uma fucking tatuagem dos vagalumes no braço, eu nunca tinha zerado os jogos, pelo simples motivo de ser pobre demais pra comprar um Play 4. Quem dirá um Play 5? Mas agora, como eu finalmente fiquei milionário com o YouTube, eu finalmente comprei o meu próprio Play 5. Inclusive, comenta aí embaixo o PS5 pra participar do sorteio que eu tô fazendo. Tô zoando, na verdade eu só peguei o Play 5 do meu irmão emprestado. Inclusive, ele tá bem aqui. Mas comenta mesmo assim, vai que um dia eu fico rico e volto aqui pra dar um Play 5 pra todo mundo que comentou. A grande questão é que só agora, em pleno 2025, ao mesmo tempo que eu vi a série da HBO, eu tive o prazer de jogar essa beldade aqui. Eu vou te falar, ó, obra de arte. E quase a mesma coisa dá pra falar da primeira temporada, que apesar de não ser tão boa, ainda assim é bem boa. Nada incrível no nível do jogo, que vai mudar sua vida, mas ainda assim é bem boa. Já a segunda parte, puta que pariu, essa aí tá indo de ladeira abaixo, e com razão. Depois de refletir muito e investigar a fundo, eu descobri o porquê que tá todo mundo odiando essa segunda temporada. E acredite ou não, não é culpa do Marquito. Claro que o personagem mais popular, o fucking protagonista, morreu logo no início, de uma forma super brutal, mas isso também tá no segundo jogo quase que 100% igual. O que, sim, fez muita gente acabar não gostando dele, mas nada no nível da série, nem de longe. E se essa morte também tá lá no jogo, porque caralho isso que tá todo mundo desistindo da segunda temporada? Bom, vamos do início. Uma das primeiras reclamações sobre a adaptação é o elenco. A Bella Ramsey tá levando um hate absurdo por não ter expressividade nenhuma, a ponto de um jogo, a porra de um videogame, ser mais expressivo que ela. O que, sim, é verdade, mas definitivamente esse não é o maior problema. Tanto que ela tá lá desde a primeira temporada, que foi um sucesso absurdo. Isso porque o primeiro jogo e a primeira temporada são muito parecidos. É claro que a forma como algumas coisas foram colocadas é diferente, até porque é uma adaptação, mas o principal ainda tá lá. Um pai solteiro tentando sobreviver a um fucking apocalipse zumbi, que por obra dos piores seres que já existiram na Terra, vulgo nós, acaba perdendo a filhinha dele. O que por si só já é uma das cenas mais tristes que eu já vi no mundo dos jogos. E por conta desse trauma, ele acaba se tornando um cara super frio, amargurado e distante de tudo e todos, passando os próximos fucking 20 anos fazendo todo tipo de atrocidade pra poder sobreviver. E isso aqui a série mostra muito bem, como aquela cena dele carregando o corpo de um menininho lá, super pesado. E como se não bastasse, a situação dele fica ainda mais pesada quando ele recebe a missão de levar o Marquito, quer dizer, a Ellie, pro outro lado do país. E é aí que começa uma jornada super emocionante de sobrevivência e construção do relacionamento desses dois personagens. E sim, isso é um clichêzão do caralho que a gente já viu em mais 800 obras por aí, mas foda-se, o importante é que funcione muito bem. O Joel é basicamente um cara super amargurado que desaprendeu a lidar com pessoas, ainda mais como adolescente que tá descobrindo o mundo. E sério mesmo, eu não sei vocês, mas quando eu tô jogando, eu fico falando com os personagens, reclamando, xingando, fazendo piada, não tem jeito, eu sou doido mesmo. E com a Ellie isso fica ainda melhor, porque ela parece que realmente tem uma personalidade. Os caras mandaram muito bem nela, não tem como. E no caso do Joel, a gente gosta desde o início por sentir empatia por ele. O cara passou pelo inferno, o caralho é 4 e tá aí, até hoje, firmaço. E pra quem já é pai, eu imagino que essa empatia seja ainda maior. Porque, sério, ver o que ele passou naquele dia e tá aí até hoje, o cara tem que ser muito forte, na moral. Os dois são muito diferentes, e por isso ver a interação deles com ele, aceitando a presença dela aos poucos, e ela amadurecendo com ele, criando um laço de pai e filha, é simplesmente muito bom. Não tem outro jeito de escrever essa história além de obra-prima. E aí vem a pergunta, esse sentimento tá lá na série, na primeira temporada? E a resposta é sim, tá. De um jeito um pouquinho diferente, é claro, até porque é uma adaptação, se fosse pra ser igual ao jogo, a gente simplesmente jogava, mas o principal tá lá, e é isso que importa. A gente vê ele se aproximando, o Joel sendo cuzão com a Ellie, e ela fazendo as piadinhas idiota dela, e com o tempo ele se apegando a ela, voltando a ser o pai que ele era antes dessa porra de pandemia, bactéria, filha da puta aparecer. Vou falar, agora eu desenterrei o meme, né, cara? Eu ri demais disso na época da pandemia, na moral. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Ou seja, resumo da história até aqui. A primeira temporada fez o dever de casa e manteve quase tudo que era importante na história, com algumas mudanças de leve aqui e ali, mas estava tudo lá de importante. E aí, a gente finalmente chega na segunda temporada. Não. O próprio jogo original é polêmico, e curiosamente o problema da série começou no jogo, e calma que eu já explico. O segundo jogo já tinha a missão quase impossível de matar o protagonista e continuar bom, o que, por incrível que pareça, de alguma forma eles conseguiram fazer isso. Jogando, você consegue se conectar muito bem com a Ellie e entender o ódio dela, o que faz a vontade de matar os lobos ficar ainda maior. E por mais inacreditável que pareça, e eu sei que nessa aqui eu vou estar mais sozinho do que na primeira afirmação, eu também gostei da Abby. Pronto, agora definitivamente eu vou ser cancelado. Mas sério, apesar de eu gostar muito do Joel e concordar com tudo que ele fez pela Ellie, inclusive eu faria a mesma coisa no lugar dele, não dá pra dizer que ele tava certo. Ou melhor, ele tava. Mais ou menos. Todo mundo no jogo tem um bom motivo pra fazer o que fez. Desde os vagalumes, a WLF, a Fedra, todo mundo. Uns são mais egoístas que os outros, mais cuzões, mas todo mundo, do seu ponto de vista, tem um bom motivo pra estar ali. O que eles esquecem é que não dá pra sair matando as pessoas por aí pelos seus próprios motivos e achar que vai ficar por isso mesmo. Como diria o caloteiro mais sábio que já existiu: a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena.
sabe as palavras. Então toda essa história de vingança do ponto de vista da Abby, pra mim funcionou super bem, eu curti demais a experiência. O que não quer dizer que é tudo perfeito, até porque o roteiro do jogo também tem um monte de problema, principalmente por conta do jeito que eles escolheram pra levar um personagem do ponto A pro ponto B. Porque pensa comigo, a Abby tá pelo menos 5 anos procurando pelo Joel pra vingar a morte do seu pai lá no hospital. E aí, de alguma forma milagrosa, eles conseguem a incrível façanha de achar um cara no meio dos Estados Unidos inteiro, sem internet, sem Instagram, sem Waze, sem porra nenhuma. Tudo na base do, eu acho que ele tá ali, bora lá ver. E daí você pensa, não, porque a WLF tinha informações, espiões, o restante dos vagalumes espalhados por aí. E tá bom, vamos fingir que isso aí passa, que não é um furo de roteiro, que tá tudo bem. Ainda assim, o BO vem agora. Ela milagrosamente descobre que o Joel tá em Jackson, vai lá e é isso. Mano, na moral, eles são tipo uns 8 malucos contra uma fucking cidade inteira, fortemente armada com suprimentos, um muro, que sim, não é tão forte quanto parece, mas mesmo assim é um muro. Então essa turminha do balacobaco da Abby não tinha nem sequer um plano pra entrar na cidade. Eles iam, sei lá, ficar parados lá esperando até um milagre acontecer pra capturar o Joel, que é só o cara mais apelão e experiente da cidade inteira. Então provavelmente eles iam esperar e não acontecer porra nenhuma. Ou, milagrosamente, o Joel vai aparecer praticamente sozinho, caindo nas mãos da Abby sem nenhum esforço. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ah, mano, vai tomar no cu na moral. E calma aí que piora. Não satisfeitos, eles botam o Joel e o Tommy no lugar certo, na hora certa, pra salvar a Abby. E aí vem a pérola, o que faltava, o ápice da destruição de personagem. A Abby se apresenta, oi, eu sou uma desconhecida em um mundo pós-apocalíptico onde todo mundo é o filho da puta. Qual é o seu nome? E os caras vai lá e responde, mano, na moral. Eu sou o Tommy e esse aqui é meu irmão Joel. Mano, vai se fuder, quem que escreveu essa porra, na moral? Tipo, os dois caras que estão nessa brincadeira aí há mais de 20 anos, que já viram de tudo, já emboscaram gente, mataram, roubaram, foram roubados, emboscados, traídos, espancados. Tudo que podia acontecer com eles já aconteceu. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, eles decidem confiar numa completa desconhecida, assim, do nada. Mano, não tem lógica nenhuma, nenhum deles fazer isso. E vamos dizer que por alguma razão, o Tommy, que sempre foi muito mais bondoso e otimista, decidisse fazer isso. O Joel, na hora, ia parar ele e falar, ô meu parceiro, calma aí, né? A gente nem conhece essa mina aí, você vai confiar nela cegamente assim, e encontrar o grupo dela? Que porra de ideia é essa? Ah, mas Daniel tinha uma horda de zumbis, uma nevasca, um meteoro vindo. Então, mano, isso aí só piora tudo. Claramente é o roteiro forçando uma situação quase impossível que não faz sentido pros personagens só pra levar o personagem do ponto A pro ponto B. E o nome disso, além de burrice, é claro, é descaracterização de personagem. Isso, senhoras e senhores, é o que matou a segunda temporada de The Last of Us definitivamente. Mas ok, agora que respirar aqui, calmar os ânimos, o que é exatamente isso na prática? A caracterização de um personagem é basicamente a escolha das características que vão definir esse personagem. A aparência, a personalidade, motivações, desenvolvimento, é tudo que define quem aquele personagem é. Então, pra simplificar, a gente pode dividir isso em 2 pontos. O primeiro é a parte estética, é o ator que vai interpretar o personagem, as roupas, o cabelo, o jeito de andar, de se movimentar, de falar, é toda a parte exterior do personagem. E essa parte, especificamente, essas adaptações mais recentes têm mudado bastante, seja colocando um ator com uma etnia diferente, um porte físico diferente ou qualquer outra coisa que deixa ele muito diferente do personagem original. E aí vem a pergunta, isso é um problema? Depende. Se o visual do personagem influencia diretamente em quem ele é e na forma que o mundo interage com ele, então sim, é um problema. Por exemplo, imagina o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, só que branco. Ia perder completamente o sentido, porque a história é sobre um adolescente negro lidando com o racismo na escola de branco que ele estuda. Agora, sei lá, o Nick Fury ou o Rei do Crime serem interpretados por atores negros não é um problema. Claro, vai mudar alguns detalhes e a interação dele com alguns dos outros personagens, mas a essência do personagem vai estar lá. E a própria série, na primeira temporada, tem um exemplo muito bom disso. A Sarah, a atriz escolhida, é negra, enquanto a do jogo é branca e loura. E faz alguma diferença pra história? Não. É literalmente a mesma personagem, ela tá perfeita. Ou seja, nem sempre um ator muito diferente vai ser um problema pra caracterização do personagem. Agora, o segundo ponto é bem mais complicado. Ele é muito mais sobre a personalidade, o comportamento, a forma de interagir do personagem. E quando isso muda demais, fica parecendo um cosplay mal feito, só que de personalidade. Um ótimo, ou melhor, um péssimo exemplo é o Aang do filme de 2010. Na animação, que inclusive é uma obra-prima, se você não viu, você tá vivendo errado, vai lá ver agora. Ele é simplesmente incrível. Ele é alegre, brincalhão, infantil do jeito que ele deve ser. Já no filme ele é todo sério, sombrio, dramático demais. Também tem o Light naquele filme horroroso de Death Note, ou o Goku naquela bosta que eles fizeram em 2009, mas acho que você já entendeu. E esse resultado final na obra é a principal diferença entre esses dois tipos de mudança de personagem. Mas quer saber qual que é o problema? Em The Last of Us eles fizeram os dois. Pra começar, a escolha do elenco já foi meio foda, e esse vídeo aqui
que não vai ser sobre, porque a Bella Ramsey é feia, foda-se. Tipo, não é sobre isso, relaxa. Então tenha paciência e vamos passar pelos pontos que você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Porque assim, o Pedro Pascal não tá ruim como Joel, mas tem algumas opções bem melhores. Tanto que no Reddit tem 1 milhão de postagens fazendo exatamente isso, um recast pro personagem. Mas ok, ele ainda passa, já ele já começa a ficar complicado. Porque, na moral, a Bella Ramsey não tem absolutamente nada a ver com a Ellie, nada, mano. E aqui eu não tô falando, porque se não é igual é ruim, a atriz tem que ser igualzinha a personagem. Não, eu sei que é uma adaptação, vai ser diferente, é normal. O problema é que essas mudanças impactam na história, no roteiro, e a gente já vai chegar lá. Calma aí, meu parceiro. Até porque eu acabei de mostrar com ótimos exemplos que quando essa mudança é bem feita, não atrapalha em nada e às vezes até melhora o personagem. Mas aqui, isso fez diferença, e muito. Tem tanta atriz que parece muito mais com a Ellie, e tem uma em específico que eu fiquei de cara. Ela é literalmente igual, idêntica. E não é como se ela não tivesse experiência, não tivesse participado de nenhuma obra grande. Ela já fez uma caralhada de filme e série. Então dava pra ter sido ela ou qualquer outra que parecesse mais com a Ellie. Mas ok, vamos dizer que isso aí ainda não é o suficiente pra destruir uma série, o que eu concordo. Mas é aí que a gente chega na Abby. E essa aí não tem como defender. Ela ficou muito diferente da personagem por uma razão muito simples. E essa crítica à atriz que faz a Abby é até boa, pro pessoal entender que a crítica à Bella não é exatamente porque ela não é bonita o bastante, não segue o padrão de beleza. Já que a atriz que faz a Abby é sim muito bonita, de acordo com o padrão, então o problema não deve ser esse. A questão é que ela não tem nada a ver com a Abby do jogo, absolutamente nada. A Dina também não parece muito, mas ok, ela não é tão importante assim nesse sentido, não faz tanta diferença. O Tommy é ok, ele também tem uma etnia diferente, mas que não muda praticamente nada na história, então sem problemas. E pra você ver que não é um hate aleatório com a série, tiveram 2 personagens que eu achei praticamente perfeitos. A Tess e o Jesse. Esses aí estão muito parecidos, na moral. Tanto na aparência quanto na personalidade. Os dois estão muito bons mesmo. E isso mostra ainda mais que dava pra fazer melhor que isso. Até porque aqui, a aparência dos personagens influencia muito na história e na forma com que eles interagem com o mundo. Tipo, enquanto a gente tá jogando, dá pra acreditar realmente que a Ellie, como uma jovem adulta, conseguiria imobilizar alguém com uma faca. Por mais que ela não seja super bombada no jogo, nem nada assim, dá pra acreditar. Tipo, ela passa a vida fazendo isso, tem treinamento, tem experiência. Então, né, e com uma faca na mão também ajuda bastante. Mas a Bella Ramsey, ela tem uma cara tão de criança, ela é tão franzina, que se eles colocassem esse tipo de cena na série, a gente ia rir, não ia ficar com medo. E tipo, não é que eu não gosto da personagem, eu gosto, tanto que em Game of Thrones, que é a minha série favorita, ela tá lá, como a Lyanna Mormont, e eu gosto pra caramba da atuação dela, achei da hora. Só que aqui, em The Last of Us, simplesmente não faz sentido a escolha da atriz. Mas tudo bem, vamos seguir. A Abby é outro absurdo. No jogo, ela é uma pilha de músculos, parece o Toguro de Yu Hakusho, que treinou durante 5 fucking anos direto pra poder pegar aquele shape completamente fissurado na vingança do pai, e por isso ela tanca, sai na mão com todo mundo, até com os infectados. Ela é praticamente um Joel, só que muito mais ágil, e tudo isso faz sentido. Mas na série, ela é tão pequena, tão frágil, que se ela tomar um soco é hit kill. Então assim, sendo bem sincero, não dá pra negar que a escolha dos atores e das atrizes foi meio merda. E ainda assim, eu não tô falando que foi isso que estragou a série, até porque o Marquito tá aí desde a primeira temporada e ninguém reclamou tanto assim quanto agora. E agora sim, saindo da parte mais externa, estética, a gente chega no segundo ponto, a personalidade. E aqui eu não vou nem reclamar do Joel fazendo terapia, porque isso aí eu achei até legal. Até porque ele tá desesperado pra fazer as pazes com a Ellie, mas não sabe como, e não quer perder a filha de novo. Então, ele tentar qualquer tipo de solução faz total sentido. Mas a mudança que mais me incomodou, que mais fez a série perder o sentido, foi justamente o ódio. Ou melhor, a falta de ódio. Se o primeiro jogo é sobre amor e paternidade, o segundo é sobre ódio e vingança. Tanto a jornada da Ellie quanto da Abby são em busca de vingança, com a principal motivação sendo o ódio. Durante toda a gameplay fica claro o quanto a Ellie sente falta do Joel, o quanto ela se arrepende de não ter aproveitado o tempo com ele, principalmente o quanto ela tem a necessidade de se vingar, o que pra ela é fazer justiça. Em nenhum momento, por mais leve e descontraído que seja, a gente esquece que a Ellie é traumatizada, cheia de ódio e sede de vingança. Até quando ela chega em Seattle com a Dina e as duas estão conversando qualquer coisa, dá pra ver que a Ellie não tá presente de verdade. Mesmo ela tentando ter uma conversa normal, na mente dela tá rolando uma gameplay frenética de Doom. A cada pessoa que ela mata, ela falta babar de tanta raiva. O que, além de muito bem feito, é bem realista também. Até porque ela sempre foi completamente sozinha no mundo. Perdeu a mãe, a Riley, a Marlene, a Tess e por fim o Joel. E sim, ela gosta do Tommy, do Jesse, da Dina. Da Dina um pouquinho mais, né? Vamos combinar. Mas nenhum desses três nem sequer chega aos pés de quem o Joel foi pra vida dela. Até porque ele foi a única figura paterna que ela teve a vida inteira. Então ele é único, o mais importante pra ela, a pessoa que não só salvou a vida dela, como também foi quem ensinou ela a ser ela mesma. E por isso essa obsessão dela por vingança, pra vingar o Joel, o pai dela, faz total sentido. É uma coisa necessária na história da personagem. Uma característica que a gente também esperava ver na série. Mas, na verdade, o que a gente teve foi isso.
Então, a gente vai ter um bebê. A gente vai ter um bebê. Cacete. Eu vou ser pai. Não me leva a mal não, mas isso aqui não parece nem um pouco alguém que acabou de perder a pessoa mais importante da sua vida. Tanto que no jogo essa cena é completamente diferente. Quando a Dina fala pra ele que ela tá grávida, a Ellie não fica toda felizinha falando, não, eu vou ser papai. Mano, ela fica puta, fica possessa. Porque ela sabe muito bem que um bebê naquela situação vai ser uma desgraça, vai atrapalhar o plano inteiro. E que a Dina, tendo saído já sabendo que tava grávida, foi completamente egoísta e se tornou um fardo, que é exatamente o que ela fala. Acho que eu tô grávida. Quê? Desde quando você sabe? Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um fardo pra você. E o que você tá sendo agora? Então, como que a gente sai disso pra isso? Não faz o menor sentido. E tipo, eu sei que ninguém fica 100% focado no objetivo de vingança o tempo todo. Até na vida real, o luto mesmo é assim, muito mais complicado. Às vezes a pessoa tá rindo por fora e por dentro tá sofrendo pra caralho. Tudo bem, isso não é um problema. Tanto que no próprio jogo a gente vê a Ellie sorrindo, brincando, fazendo piadinha, isso é normal. Mas no fundo dá pra sentir que ela tá com raiva, com tristeza, com um trauma, que ela não consegue esquecer o que aconteceu com o Joel. O problema é que isso simplesmente não existe na série, ou pelo menos não o bastante. A sensação que passa é que ela simplesmente tá de boa e nem se importava tanto assim com o Joel. E de certa forma dá pra dizer a mesma coisa da Abby, mas um pouco mais leve. No jogo ela fica o tempo todo com uma cara de ódio, de sede de sangue, que meu amigo, se você visse ela na rua daquele jeito ali, você se cagava inteiro. E isso também faz total sentido pra alguém que passou 5 fucking anos pensando só em se vingar. Mas na série ela não tem esse olhar, esse ódio. Ela tem uma expressão leve, de boa, como se estivesse de férias com o Owen. Se eu não conhecesse a história, eu nunca ia imaginar que ela tá cheia de ódio, de vontade de pegar uma Marquita e torcer completamente. Jamais ia pensar nisso. Então, no fim das contas, a segunda temporada conseguiu a incrível façanha de não só mudar totalmente a aparência dos personagens, como também mudou uma parte muito importante da personalidade deles. Ou seja, por mais que o cast seja no mínimo duvidoso e o Prota tenha morrido nos primeiros episódios, esses aí não são nem de longe os maiores problemas da segunda temporada. Mas mudar a essência dos personagens, fazer eles agirem igual imbecis, isso sim é um problema. O que mais me impressiona é eles terem conseguido fazer os dois. E o resultado disso é essa enxurrada de hate na série, um monte de vídeo falando mal e as notas baixíssimas em tudo quanto é lugar. Agora, só imagina o que vai acontecer na terceira temporada, quando a Abby for a protagonista. Meu Deus, eu não quero nem ver. Se bem que eu vou acabar vendo que vocês vão querer um vídeo, né, velho? É foda. Mas vamos ser positivo, né? Pelo menos não foi igual Resident Evil. Agora me diz aí, o que você achou dessa temporada? Eu tô exagerando? Pegando pesado demais? Comenta aí embaixo, bora trocar uma ideia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e não tá inscrito, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Deixa de ser miserável e deixa o like também. No mais, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!